Muito obrigada, André Siqueira. E para encerrarmos a nossa programação de hoje, do dia, seremos brindados com a presença da nossa... eu não gosto dessa expressão prata da casa. Então, eu vou chamar com a presença do nosso diamante da casa, Sandra Borba, que é evangelizadora, educadora, expositora, escritora espírita e minha amiga querida. Com vocês, Sandra Borba. Na próxima encarnação eu serei alta. Obrigada. Boa noite. Eu quero começar fazendo queixas. Haroldo entra com aquele charme mineiro dele, bota Alexandre para tocar. André chega com aquela barbicha à la Abraham Lincoln, bota Alexandre para tocar e para cantar. E eu, pobre de Jó, recebi uma promessa de que Haroldo e Gerardo iam dançar. Mas a vergonha não permite, eles são pessoas de vergonha. Então, vocês têm que se satisfazer com a minha tecnologia 3G. A minha tecnologia 3G significa goela, garganta e gogó. Muito obrigada, inicialmente, a todos aqueles que fazem a federação, que fazemos a federação, pelo convite de mais uma vez estar aqui, com essa oportunidade de estar com vocês. Vamos lá conversar sobre a pedagogia da alma. Quem devia falar sobre ela é a Cláudia, que está sentada ali, né, que se aposentou há pouco tempo. Eu que já me aposentei, que já nem me lembro mais direito das coisas, né, porque, afinal de contas, também o alemão me persegue, embora tenha aprendido com Haroldo que eu fiz isso durante séculos. Eu não gostei muito dessa afirmativa dele, não, mas eu prometo que eu vou pensar nos antídotos para reverter o processo. Então, de vez em quando, o esquecimento. Eu vejo o André declamando, digo, Senhor, eu declamava tão bem na minha infância, na minha adolescência. Um dia desse, quem faz parte do meu grupo de Mensagens e Flores, eu tive um ataque e decidi fazer uma gravação em vídeo de uma poesia enorme, chamada Mãe de Guiarone, e fiquei tão feliz que eu só tinha esquecido uma palavra. Olha que coisa boa. Então, eu descobri que, na verdade, meu problema não será o alemão, será a caduquice mesmo. Mas vamos lá, né, caminhando, e a gente vai dividir mais ou menos em 2 momentos a nossa fala. Primeiro momento, em relação à temática da pedagogia da educação. A educação... Diga, charmosa ruiva. Nós temos 2 ruivas aqui. Então, a temática da educação é a temática antiga, porque acompanha o homem desde os seus movimentos, nos primórdios dos seus ensaios evolutivos. A educação é um fazer humano, embora alguns digam que os bichinhos, nossos irmãos animais, também fazem, mas eles não produziram até agora, e até seria interessante que conseguissem produzir alguns, né, alfarrábios, alguns pergaminhos, alguns livros, algumas enciclopédias, porque às vezes eles se mostram mais pacientes, mais sábios do que nós, em especial os avós, que são os piores, né? E eu me incluo nesse grupo. Então, a educação é um quer fazer humano, e desde as suas manifestações mais primitivas, como, por exemplo, a imitação, a memorização, a repetição, vai se mostrando como necessária à vida do indivíduo e à vida da sociedade. Em extraordinária mensagem intitulada Educação para a Plenitude do Ser,
o espírito Amélia Rodrigues vai nos colocar de maneira bastante sintética e, ao mesmo tempo, profunda. A educação é a base do desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Não existe qualquer sociedade que não tenha as suas formas, as suas atividades eminentemente educacionais. Então, se nós formos buscar na nossa realidade brasileira, os nossos curumins, os índiozinhos, por exemplo, recebem toda uma atenção dos mais velhos, porque a educação se caracteriza pela ação de um agente mais velho, ou seja, mais experiente, sobre outro que chega, sobre outro mais novinho, sobre outro que nasce. E essa educação ela vai se complexificando na medida da complexificação da própria sociedade. Então, a sociedade ela vai ampliando as suas possibilidades, os seus conhecimentos, a partir das experiências dos seus membros. E é por isso que, bem mais adiante, séculos, talvez milênios, nós vamos encontrar a educação que vai começar a definir realmente propostas, vai definir realmente valores, vai definir realmente métodos de ação, o que levaria, provavelmente, o grande sociólogo francês, Émile Durkheim, a afirmar que a educação tem a ver diretamente com aquilo que a geração adulta deseja que seja a geração mais nova. Então, é essa ação que é intencional, que tem um conteúdo, que tem um método, que tem técnicas, que tem recursos, é essa educação que vai se tornando cada vez mais objeto de reflexão. E esse objeto de reflexão se constituirá mais adiante num campo específico. Esse campo recebeu o nome de pedagogia, uma ciência da educação. Mas a terminologia não foi muito boa, não. Por quê? Pedagogia reúne dois termos, paidos e agogos, que significava paidos, criança, agogo, condução. Aquele que conduz a criança. Na verdade, quem for, por favor, pedagogo, eu sou pedagoga, não fique com raiva de mim. Mas, originariamente, seria o escravo que levava a criança ao mestre. Ou seja, pedagogo é escravo e professor é professor, né? Então, pedagogos aqui do teatro têm de paciência. Essa é a razão de ser de até hoje nós estarmos nas lutas, né, que nós todos conhecemos. Mas não só nós, os professores também estão aí nas lutas de cada dia. Bem, então, essa educação ela vai se delineando a partir de dois grandes nortes, dois grandes centros, que são exatamente a questão do tempo, da história e a questão geográfica, cultural. Então, em cada local, você vai encontrar um tipo específico de educação. Em cada momento da história, você também encontra um tipo específico de educação. Ela é móvel, porque ela recebe a influência, então, do contexto no qual ela se insere. E esse contexto, então, vai determinar não a existência de uma educação, mas, como diriam alguns autores, educações, a depender exatamente de onde o indivíduo se encontra. Por isso, Aníbal Ponce, um autor cujos alunos de pedagogia em especial da década de 80 detestavam, mas é ele mesmo, afirmava exatamente que em cada sociedade você tem a educação de determinada pessoa de um grupo social, determinada educação de outro grupo social e assim por diante. E não só entre aqueles que integravam a chamada educação na Índia, né, com as suas castas, mas em toda e qualquer organização social, nós vamos encontrar essa diferenciação em razão ou de gênero, mas principalmente da origem socioeconômica do indivíduo. Até hoje, o ideal de igualdade permanece como um grande desafio. E se muitas vezes é aceito esse ideal sob o ponto de vista
do mundo das ideias no mundo das oportunidades, a coisa fica absolutamente complicada. Mas o que acontece com a educação, além dessa complexificação que ocorre a partir exatamente dessas variáveis de tempo e espaço, ou seja, de cultura e de história, nós vamos ter também algo que é resultante desse processo, que é a construção de um campo de saber, uma construção de um campo de reflexão. Não mais se reflete apenas sobre a educação, como ela deve ser feita, mas sobre o próprio processo educacional e o processo de formação de quem está agindo no campo da educação. Então, ela hoje, até hoje, continuará sendo extremamente complexa, essa área, considerando que a educação é um pouco de terra de ninguém. O que significa dizer terra de ninguém? Você tem educação ambiental, você tem educação do trânsito, você tem educação fiscal, todo mundo fala em educação. Mas o que é educação? Sob o ponto de vista terminológico, nós temos duas palavras importantíssimas para entender exatamente o que significa. Educare e educere, dois termos latinos. O primeiro, educare, implica numa ação de fora para dentro, ou seja, aquela situação que nós todos aqui conhecemos na nossa família, de mamãe dizer, por exemplo, para nós, chegou uma visita, abrace fulana, ela quer dar um beijinho em você. Tem coisas mais detestáveis do que beijinho de pessoa desconhecida para a criança até certa idade. Mas mamãe, ou papai, ou vovó, ou titia, diz que tem que ser feito. Então, essa é educar, é mesmo, né? Ou seja, de fora, você aceita, né? Dê um beijinho. E quando manda dar o beijo, receber já é ruim, mas quando manda beijar, a desgraça, ela é pior. Então, essa é a manifestação do educar de fora para dentro. Mas a educere é uma outra conotação, porque diz respeito a chamar, a puxar de dentro para fora. É aquela capacidade que o indivíduo tem e que, de repente, pode ser acionada. Nós temos vários exemplos. Agora a internet socializa demais algumas coisas boas, algumas coisas boas e muita coisa ruim. Mas muita coisa boa e interessante, por exemplo, um dia desse acompanhávamos exatamente a situação de um rapaz formado, né, e formado numa universidade do exterior, e então ele dá o seu exemplo, a luta, a família, o sacrifício, mas mesmo que a gente possa identificar nessa criatura o esforço, não podemos esquecer que há muitos pais, tios, avós responsáveis que gostariam de investir, mas aquela criaturinha não tem nada a ver, né? Tem umas almas muito interessantes, que são até simpáticas, são até, né, cordiais. Aí você fala a palavra estudar, aí a pessoa entra em crise. Fala na palavra escola, aí a pessoa já começa a ficar em semi-surto. E quando diz que vai ter avaliação, aí o surto é completo, não é verdade? Então, nós temos de perto, inclusive, lastimavelmente, situações assim, dessa condição. Então, o que é que ocorre? É que o educere, ou a terminologia educere, diz respeito a essa possibilidade de chamar. Mas esse chamar o quê? Puxar o quê? O que é que vem de dentro para fora? Nesse sentido, a filosofia espírita da educação, ela tem uma contribuição originalíssima. Por quê? Porque nós somos da concepção de que a criança, primeiro, não é um adulto em miniatura. Segundo, não é uma tábua rasa, um quadro, né, em branco, mas é um espírito que ali está. E retomando as considerações do nosso Haroldo, durante séculos construindo um patrimônio que ele contorna, que ele dá o contorno da pessoa, do espírito, da individualidade. E essa individualidade, ao penetrar de novo na vida material, porque a reencarnação é a lei que nos dá a possibilidade do recomeço, estaremos conversando mais sobre isso amanhã, é um método divino de ensino individualizado, inclusive, né? Nós, então, ingressamos, está lá
em um livro dos Espíritos. As crianças são criação de Deus, e ninguém ingressa na vida material, ou seja, na reencarnação, sem que não seja para progredir. Então, a concepção espírita de educação, ela é muito mais ampla, porque ela vê esse espírito como alguém que tem um ontem, alguém em cuja atualidade se manifestam tendências, interesses, aptidões, e até certo ponto temperamento, caráter e assim por diante. Então, é essa oportunidade que a gente recebe pelas bênçãos da reencarnação, do recomeço. Conforme o Livro dos Espíritos nos adianta, vamos expiando com X, que significa o quê? Significa que nós vamos assumindo as consequências das nossas escolhas, daí os nossos planejamentos reencarnatórios, ou como o nosso André colocou também ainda há pouco, as nossas causas anteriores das aflições. Então, nós temos um programa a cumprir sob o ponto de vista da expiação, que é assumir, responder ou colher o que foi semeado. E melhoramento progressivo da humanidade, conforme a questão 167 do Livro dos Espíritos. Então, expiação e melhoramento é essa razão de ser da nossa experiência reencarnatória. E, consequentemente, aí está o cerne da própria proposta educacional do Espiritismo, que não é apenas aquela vinculada à manifestação do indivíduo enquanto um ser cognitivo, enquanto um ser de inteligência. Parte terceira do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso. O progresso completo envolve o progresso intelectual e o progresso moral. Então, ao longo da história da humanidade, quando a educação se torna, como dissemos há pouco, objeto de reflexão, campo de conhecimento, vão se apresentando as chamadas pedagogias, enquanto teorias e propostas de educação, levando em consideração a ideia acerca do indivíduo, daquilo que constitui a individualidade humana, também em relação à sociedade, à finalidade, e tudo isso tem a ver com a multiplicidade de influências que se apresentam na construção de todas essas ideias acerca da educação. Tanto encontramos visões materialistas, quanto visões absolutamente ortodoxas, dogmatistas, mas outras um pouco mais liberais. Só a título de ilustração, quando nós falamos da expressão que nos deram para refletir pedagogia da alma, nós diríamos, lato sensu, no sentido geral, que pedagogia da alma seria toda aquela proposta de educação que leva em consideração que o homem é mais do que um ser cognitivo. É aquela que pode conceber o homem enquanto a alma que ali está, enquanto um espírito que ali está, numa dimensão que envolve, além do intelecto, a questão de ordem moral, a questão de ordem emocional. Então, a pedagogia da alma, na verdade, ela se manifesta desde no Oriente, desde as grandes contribuições do hinduísmo e no nosso mundo ocidental, desde a figura do primeiro filósofo, que é Platão. Platão que vai assegurar que, na verdade, aprender é recordar, que nós teríamos, segundo a sua visão, uma compreensão, antes de nascer, acerca da vida, do bem, da verdade e do belo. E a reencarnação, que no caso é o termo que nós usamos, ou a chegada ao mundo físico, como que traria a essa alma uma espécie de cadeia, ou de prisão, ou de limitação, necessitando essa criatura o desenvolvimento intelecto-moral para superar essa mesma condição, a fim de contemplar a verdade, o belo e o bem. Então, nós poderíamos tomar como ponto, fazendo recorte, que todas as pedagogias, ou todas as grandes propostas em educação que foram elaboradas ao longo do tempo, que têm a visão da imortalidade, de alguma forma, ela
elas tocam a questão da preparação para a vida após a morte. No entanto, nós vamos fazer outro recorte dentro do recorte. E esse recorte dentro do recorte é evocando a figura do nosso educador por excelência, o nosso modelo e guia, Jesus. E nele, no seu evangelho, e em especial na sua prática pedagógica, nós encontramos toda uma pedagogia ou toda uma proposta educacional em que, de fato, o mestre, o educador por excelência, nos observa não só enquanto aqui e agora, mas enquanto espíritos imortais destinados à perfectibilidade. Se nós buscarmos a figura de Jesus como educador por excelência, nós vamos encontrá-lo no Sermão do Monte, conforme o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, de modo específico, capítulo 5. Ele nos dizer a que viemos, qual é a razão de ser, qual é, na verdade, o grande objetivo da nossa existência. Podemos usar só duas palavrinhas, em resumo, ditas por ele: sede perfeitos. Ou era homenagem a Tom Cruise, Missão Impossível, né? Ou tem alguma coisa a se fazer, né? A preocupação é tão grande que Kardec ele vai nos apresentar em um livro dos Espíritos a questão: alma, espírito, verdade. Como é que uma alma, uma criatura, um ser que não alcançou a perfeição numa existência, como é que vai conseguir? E a resposta clara, né, curta e educada foi sofrendo a prova de nova existência. E como um bom espírito europeu e francês, ele vai perguntar e perguntar e perguntar para chegar a uma afirmativa. Nós contamos com tantas encarnações ou tantas experiências reencarnatórias quantas forem necessárias ao nosso aprimoramento. Então, voltamos a dizer o que já dissemos em outras oportunidades: nada da síndrome de Gabriela. Para quem está chegando pela primeira vez, Gabriela, Cravo Canela, é aquela que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não sei se ela diz que vai morrer assim. Eu só sei que, se for espírita, Gabriela diz: vou encarnar assim também. Então, não adianta síndrome de Gabriela. Lá em casa tem uma que detesta estudar. É uma criatura. Aí eu disse para ela: está ruim, porque quando desencarnar, vai estudar no plano espiritual. Ela disse: até lá? Eu disse: pois é, o tormento, ele prossegue, né, até lá. Então, tem que ler, tem que estudar. E se estuda lá? Se estuda, tem curso e tudo mais. Tem prova? Eu digo: não. Ela: ainda bem, pelo menos isso. Eu digo: pois é, pelo menos isso, porque a prova vai ser quando a gente voltar, reencarnar, aí a gente vai fazer a prova, né, nas situações que nós vamos vivenciar. Então, o que ocorre é que nós estamos vivenciando a necessidade atual. O André colocou muito bem para nós. Nós estamos situados onde podemos e onde devemos estar. A espiritualidade vem nos colocando sempre vem nos apresentar sempre essa colocação, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo. O que a gente não tem é a resposta certa, a atitude certa. A gente sempre está em processo de reclamação, não é verdade? Sempre em processo de: e se fosse isso, e se fosse aquilo, porque não pode ser diferente. Então, nós reencarnamos com esse objetivo, o objetivo da colheita, expiação, e do progresso, que é a nova semeadura. E é exatamente essa nova semeadura que nós precisamos identificar os seus elementos, identificar como realizar no campo em especial dos sentimentos e das emoções. É claro que aqui passaram já o nosso Gerardo, psiquiatra, o nosso querido Haroldo, né, pós-doc aí em neurociências, e todos apresentando suas percepções em torno das temáticas que lhe foram oferecidas. Nós vamos fazer uma breve recordação. Sentimento
na verdade, era alguma coisa que se respeitava muito, mas no que dizia respeito à família, no que dizia respeito à pátria, não é? E quando a pessoa, ela apresentava muitas, né, vamos dizer assim, características no campo do sentimento, eu não vou cantar, mas quem aqui é da minha faixa etária lembra perfeitamente de Altemar Dutra. Quem lembra pode levantar sem medo de ser feliz. Muito bem. Altemar Dutra, e eu, para não ficar atrás, vou entoar algumas notas de uma música. Brincadeira. Sentimental eu sou, Nossa, como vocês são antigos! Eu sei que sou assim, porque assim ela me... Pois é, vamos cantar demais não. Porque senão eu posso levar um puxa-avante aqui de orelha. Então, o que é que vai ocorrer? É que, antigamente, quando a pessoa era alguém que demonstrava muito, e só podia ser mulher a demonstrar. Homens, não. Sentimento nos homens era somente o quê? Coragem. Viu, César? Bravura, cuidado com a família. Então, sentimentos apresentados era coisa para mulher. Para mulher. Tanto é que quando o homem ele apresentava, o pessoal castigava. O bullying de 1900 e volts. Parece uma mulherzinha. Não era assim? Porque demonstrava. Então, era coisa de afeminados, de crianças, ou então de pessoas o quê? Nervosas. Né? Foi preciso muito tempo até que Carl Gustav Jung chegasse para nós e dissesse que, de fato, sentimento é uma função cognitiva, intelectual. Mas não diz respeito à lógica, diz respeito à aceitação ou rejeição, agradabilidade ou desagradabilidade. E na sua sabedoria, o grande nome do estudo da psique humana dizia: interfere decisivamente no campo das nossas relações sociais. Você vai para uma reunião onde vão ser discutidos temas e onde vão ser apresentadas soluções. A pessoa antipatizada pelo grupo pode ter a melhor sugestão. Quando ela abre a boca, lá dentro de nós não vem. Pode ser a melhor. É preciso que a gente tenha uma capacidade de superação muito grande, mas ela terá a antipatia, né, na sua proposta. E é um problema grave, porque quando a gente adoece no campo dos sentimentos e das emoções, a gente se torna seco, indiferente, que é uma das piores coisas do ser humano. Ou então a gente se torna o simpático insuportável. Vocês conhecem, né? Eu tenho certeza. O simpático insuportável. A pessoa diz o que não quer dizer, fala o que não quer falar, expressa o que não é verdadeiro. Você fica, ai, meu Deus do céu. E naquele encontro, vai ter aquela pessoa, vai, pronto. Aí, meu Deus, vou ver se eu vou, porque eu não aguento, né, conviver com aquilo. Então, nós adoecemos. E esse adoecimento, ele é tão grave que ele hoje se apresenta com um nome muito bonito, né, uma expressão muito bonita: problemas de saúde mental. Quem não tem? Todos temos, mais ou menos, com maior ou menor gravidade, sem dúvida alguma. Então, há uma necessidade de educar, de fato, esta alma, educar esta criatura, para que ela possa enfrentar a si mesma, para que ela possa enfrentar as dificuldades oriundas dos processos sociais, das relações que começam no interior da família, aí depois vai para a escola, depois vai para os maiores grupos, até mesmo a relação com a humanidade, porque hoje nós somos seres cósmicos. Então, nós vamos buscar em Kardec
em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, o seguinte: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar os últimos. E em O Céu e o Inferno, comemorando 160 anos de lançamento, nos diz ele: os sentimentos se encontram intimamente ligados ao campo da moral. São eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas, no encarnado como no desencarnado. É sobre o sentimento que se faz mistério, olha bem, atuar. Então, Kardec nos coloca, e nós vamos nos remeter, vamos buscar a Jesus para entender com ele essa necessidade de educar os sentimentos. Vamos começar dizendo que é especialmente, né, ali pelos anos 80, 90, que se discute muito, que muita coisa é publicada, né, sobre inteligência emocional, certo? Mas Jesus já falava nisso, gente, porque está em Mateus, quando ele diz, no capítulo 9, tem 4, é uma pergunta que ele nos faz: por que pensais mal em vossos corações? Então, não separou. Entendia, já muito antes de Jung, que exatamente os sentimentos também fazem parte da nossa complexidade cognitiva, racional. E para testemunhar, mais uma vez, agora em Marcos, olha bem o que ele pergunta, Jesus. Aliás, o que ele afirma: porque do interior do coração dos homens, eles tiram os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Como que nos mostrando que, de fato, nós temos esse sistema: pensar, sentir e agir. Tudo conectado. Daí a importância da vigilância nos nossos pensamentos, que ele colocou tão bem quando assevera, né? Observai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E nós vamos, então, buscar algumas explicações colocadas pelo próprio Cristo em relação ao que devemos fazer nesse processo de educação. Buscando a compreensão disso com a grande autora de formação luterana, que é Hannah Wolff, ela, na obra Jesus Psicoterapeuta, editado pela Paulinas, esgotado, ela vai nos apresentar algumas etapas que nós precisamos seguir no nosso processo de autoiluminação, de autoeducação. Então, ela começa, primeiro, o que está claramente consonante com a doutrina espírita: autoconhecimento. Kardec colocou para nós: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar suas más inclinações. E nós aprendemos aqui ainda agora, o nosso patrimônio de sombra são as nossas más inclinações. Então, qual é a grande pergunta que nós temos que fazer? Quais são as minhas más inclinações? Egoísta, todos somos. Não dá para escapar ninguém, né? Mas as especificidades da demonstração do egoísmo. Tenho inveja? Tenho ciúme? Eu fico dizendo que é somente zelo. Então, que a inveja é santa. Ih, Maria, que não existe isso, né? Então, o que é que especifica essa má inclinação em nós? Como é que eu sou? Eu não aceito que ninguém discorde de mim. Eu quero ser o centro das atenções. No lar é o que eu acho, é o que eu quero, né? Enfim, o que é que nós somos? Eu adoro, muitas vezes, ver a desgraça do outro. Não digo nada, nem sorrio, mas na cabeça é bem feio. E a gente ainda chama um cúmplice e diz: Deus é Pai.
Deus nem sabia disso, né? Então, quais são as nossas mais inclinações? Vamos lá. Jesus falou sobre essa necessidade de autoconhecimento? Sim, está lá. Está lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz: como é que vedes o argueiro no olho do teu próximo e não enxergas o quê? A trave dos teus próprios olhos. Autoconhecimento. Mas é preciso que a gente tenha coragem de fato, identificar as mais inclinações sem subterfúgio e sem desculpas. Olha, eu sou assim por causa de mamãe, eu tenho traumas maternos, traumas paternos, traumas fraternos, né? Eu tenho traumas de professor, eu tenho trauma de vizinho, né? E aí a gente inventa tudo que é culpado para justificar porque que a gente é assim. A gente tem. Claro que a gente sempre justifica alguma coisa. Eu lembro-me que a Neta me perguntou quando eu assisti Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu estava lembrando com Lídia que Divaldo era uma alma tão interessante que ele assistia um pedaço desse filme junto de Lídia, lá na sala de casa. Imagina, né? Então, o Prisioneiro de Azkaban tem uma figura lá chamada Dementador. Quem lembra? Quem tem medo do Dementador? Somos poucos os que temos coragem de assumir. Quando eu vi aquele Dementador, gente, eu passei uma semana com ele. E não foi dentro do baú, não. De vez em quando ele me vinha à mente. E aí, tanto a minha filha, quanto meu filho, quanto minha neta, vó, que leseira, que besteira. Eu digo, sabe por quê? Porque eu sou pernambucana, recifense, e eu cresci com a história do bicho papão. Aqui, muitos de vocês cresceram com a viúva Machado, pois é. Então, eu cresci com a história do bicho papão ou com o velho do saco, o velho do saco. Então, quando eu vi o Dementador, alguma coisa na minha cabeça mole, no meu cérebro repleto de problemáticas, conforme eu aprendi aqui, né? Imediatamente fez a vinculação do Dementador com o bicho-papão, o Dementador com o velho do saco, o Dementador, e assim vai. E eu passei um tempo dizendo para mim, Sandra, olhar para mim, que leseira, que isso, tenha juízo, né? Tome aquele remédio, simancômetro, o que é isso? Né? E aí eu decidi assistir o filme, assisti o filme até aprender, achei ele até simpático, bonitinho depois, certo? Mas enfrentamento, nós temos resistências, porque nós começamos a dizer que esses sentimentos não nos pertencem, foi alguém que colocou na gente, foi uma situação, uma experiência. E aí a gente, então, não assume a chamada sombra própria. Exemplo de Jesus, levar aquela mulher flagrada em adultério. Claro que não foi só, ela não tinha um bebê reborn adulto, né? Não tinha. Era um indivíduo, mas ele pulou fora. E ficou quem? Porque a pena não era para ele, a pena era para ela. E ela vai lá, colocada em praça pública, aquela cena terrível. E aí, aqueles hipócritas disseram a eles, Moisés manda que apedrejemos a mulher adulta. E o Senhor, o que é que diz? O que é que Jesus fez? Abaixou-se, começou a escrever. Até hoje eu tenho curiosidade, quando ele desencarnar, eu quero saber o que foi que ele escreveu. A Amélia Rodrigues diz que ele escreveu alguma coisa em relação a alguns daqueles que estavam mais próximos. Com todo respeito a ela, mas eu quero ter essa prova, tá? Bem, e aí ele vai, pergunta a vocês, ele vai dizer apedreja ou não apedreja? O que é que ele vai dizer? Apedreja. Ele mandou apedrejar. Mandou. Ele não disse, não, meu povo. Não disse, não. Ele disse, atire a primeira. Aí ele estabeleceu uma categoria, né?
aquele que estiver. E aí, usando o seu magnetismo extraordinário, eu acredito, segundo os relatos, assim, os mais velhos saíram primeiro. Hoje eu não tenho muita certeza, certo? Mas o que é que acontece? Ele provocou que as pessoas fizessem o quê? Avaliação. Eu estou sem pecado mesmo, eu estou sem erro mesmo, eu estou sem culpa mesmo, e aí é que acontece, né? Então, nós temos que identificar a nossa sombra e assumir que, de fato, isso existe. Agora, não é só dizer, eu sou assim, quem gostar de mim, gosta como eu sou. Tem gente que adora abrir a boca para dizer isso, tá? E a gente tem que lembrar, reencarnamos para nos melhorar, reencarnamos para nos aperfeiçoar, reencarnamos para novas semeaduras e não para ficar. Eu só quero colher uva. Aí só planta uva. Não, meu bichinho, planta outra coisa. Se for aqui no Nordeste, então, planta uma siriguela, que só dá por aqui, não é verdade? Entendeu? Não é assim. Então, a gente muitas vezes se fixa. Muito bem. E aí, a gente, mesmo quando a gente identifica essa situação, a gente ainda tem a resistência de não querer mudar. Prova. Vamos lá. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o irmão pecar contra mim? Meu Deus, ele não sabia o fora que ia levar, mas foi ótimo porque nós aprendemos a lição, né? Ainda deu ao Senhor a matemática e disse até 7 vezes, Senhor. E o Senhor extrapolou dizendo que não te digo que até 7 vezes, mas é 70 vezes, segundo algumas traduções, a outra que vai dizer que é verdade ou não, 70 vezes, 7 vezes, que seria, né, 7 elevado à 70ª potência. Aí não dá para a gente fazer os cálculos, quem quiser depois pode mandar, tá? Então, Jesus diz para nós que a gente tem que combater essa resistência, né? Fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque a gente vai pelo caminho do revide, ou pela torcida de que dê errado para o outro, embora a gente não diga, mas a gente muitas vezes vibra nesse sentido. Então, nós temos que entender que somos capazes de mudar. Nós somos capazes de mudar. Vem a ideia, o pensamento nos esclarece, nos faz, então, ter outro tipo de percepção. Quando nós, muitas vezes, passamos por situações difíceis, vem aquela tendência do revide, aquela tendência, né, da fuga, ou aquela tendência da agressão, e a cabeça, calma, né, para poder a gente, então, renovar aquele campo, né, renovar, porque muitas vezes o que ocorre é que a situação é difícil, aquele que está do outro lado é difícil, e nós somos tão difíceis quanto. Ou seja, desenhou-se o cenário da agressão e da violência. Muito bem. Aí, a nossa Hannah Wolff vai dizer que nós temos que o quê? Romper as nossas próprias resistências. Por isso, Jesus, perdoar não 7, mas 70, amar os inimigos, nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. E, por fim, nós vamos evocar aqui o que o nosso Haroldo também já tratou, a vontade. Leon Denis chama, por excelência, a potência da alma, a vontade, né? Então, essa vontade, Jesus expressa para nós quando nos fala na parábola do festim do reino, que muitos irão para essa festa do reino, oriundos do Ocidente, do Oriente, do Setentrião e do meio-dia, para o festim do reino, do qual aqueles que ali estavam reclamando não estariam presentes, por não cumprirem, por não fazerem, por não buscarem a vontade de Deus em seus atos, em suas ações. E aí, então, Jesus vai incentivar a nossa postura de vontade, a nossa postura volitiva. Diante daqueles que o procuravam e que ele curava, tinha sempre aquela maneira de dizer, vai, a tua fé te curou.
também nos exortou a pedir, sabendo que se pedimos, então nós encontraremos. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Sempre Jesus com a tônica de nos remeter a uma conduta diferenciada, a uma conduta na qual nós aprendemos a superar o homem velho. É por essa razão que nós podemos lembrar, também está no Evangelho de Mateus, que Jesus, fazendo o seu sermão, olhou para aquela multidão que, sem dúvida alguma, representava uma multidão que carregava consigo seus problemas, seus defeitos, suas sombras, e ainda assim ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos, conforme Kardec nos diz, é sobre o sentimento de encarnados e de desencarnados que se faz mister atuar. Acordar cada dia com o sentimento de gratidão pela oportunidade de estar vivo. À noite, antes do repouso e da prece, a gratidão pelo dia que passamos. E o exercício que está estabelecido no Livro dos Espíritos, resposta do nosso Santo Agostinho: examinar o dia, o que precisamos melhorar, onde está no conjunto das ações daquele dia aquilo que nós não fomos legais, aquelas atitudes que não deveríamos ter tido e aquilo que fizemos de bom, porque nós temos também uma espécie de dificuldade. Gostamos muito de ver o nosso próprio lado depreciativo e muitas vezes nós não temos a capacidade de dizer: estou avançando nisso ou naquilo, nesse ou naquele ponto. Já não consigo mais, obviamente, estar participando de certas situações que terminam, né, nas fofocas, nas viciações. Já não me sinto mais atrelado a determinado campos, né, de relações que hoje se chamam, essas relações, de relações tóxicas. Então, já estamos tentando superar, já estamos buscando alimentar, no decorrer do nosso dia, pensamentos bons, sentimentos bons, superação da indiferença. Mas lembrar que o processo, para que ele seja completo, ele envolve cabeça, coração e mãos. Na visão extraordinária do educador Pestalozzi: cabeça, coração e mãos. E nós traduzimos isso como pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, agir como o Senhor agiu, modelo e guia. Sendo assim, meus queridos amigos e estimados irmãos, nós estamos todos matriculados na escola da vida e cada um de nós com o seu currículo individualizado. Matrícula individualizada. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um de nós sabe exatamente onde está o nosso teste, onde está a nossa dificuldade, onde está o nosso problema evolutivo. E quando nós estamos aqui no nosso encontro maravilhoso, aqui está a nossa 8ª Conferência Espírita, Sentimentos e Emoções na Evolução, sim, do Espírito. Ela está dizendo que eu estou estourando o tempo, está dizendo que eu tenho 1h44, mas tudo bem, é um problema de simetria. Então, quando nós comparecemos a uma conferência dessa, a nossa expectativa, e acredito que falo em nome de todos os expositores aqui presentes, mas é que saiamos todos daqui, a começar de nós, com o coração acelerado. Não é taquicardia, é o coração voltado para dizer a nós mesmos que hoje seremos melhor do que ontem, amanhã seremos melhor do que hoje. Jesus lhes abençoe e recebam nosso abraço.